A Polícia Civil encerrou o inquérito sobre a chacina do sítio Laranjal, em Arapiraca. O caso foi no mês passado. 4 pessoas foram mortas e tiveram os corpos jogados em uma cacimba. Para a polícia, um homem teria cometido o crime e outros 2 ocultaram os cadáveres. Alan Garcia nos conta agora detalhes da conclusão da polícia nesse caso macabro lá de Arapiraca. Alan. Oi, Beatriz. A conclusão é exatamente essa que você colocou. A polícia, no inquérito, colocou o seguinte, que é o homem, dono do sítio, né, que era aquele colecionador, né, tinha direito à autorização a colecionar armas, a fazer caças também de animais, ele é o único responsável, ele é o único autor dos disparos. Foi ele quem atirou contra as 4 pessoas. As outras 2, uma delas é um primo dele, do autor dos disparos. Essas 2 pessoas tiveram a participação na ocultação dos cadáveres, ou seja, ajudaram o autor dos disparos a colocarem os corpos dentro da cacimba, em um sítio, zona rural de Arapiraca. Essa é a conclusão do inquérito sobre a participação de cada pessoa presa ainda no mês de abril. O motivo? Na investigação, a polícia conseguiu captar imagens de estabelecimentos que ficam lá em Arapiraca. O motivo seria o seguinte: os 2 rapazes que foram mortos foram até o sítio, procurando pelas namoradas, cada um procurando pela sua namorada, que teriam saído com o autor dos disparos na noite do crime. Saíram, eles ficaram sem saber notícia e foram questionar o que teria acontecido. É aí que começa a chacina. O delegado de Arapiraca gravou um vídeo para a gente aqui do Cidade AL, dando detalhes de como aconteceu, qual foi em depoimento, o que disse o autor dos disparos. A gente vai assistir agora. Tem-se que apenas um indivíduo executou as vítimas, tratando-se do empresário, dono da propriedade, que foi preso quando do achado dos cadáveres. As outras 2 pessoas presas no dia seguinte, no estado de Sergipe, participaram da ocultação dos corpos, não possuindo envolvimento direto na morte das vítimas. Acerca do motivo, tem-se que as mulheres, as 2 meninas, teriam saído com o empresário na noite do acontecido no sábado, dia 13 de abril, se dirigindo até o centro da cidade. O trio passou por uma agência bancária aqui do município, em que o empresário sacou dinheiro. Depois o trio seguiu até um estabelecimento no bairro Boa Vista, em que compraram alguns alimentos, uma pizza, e retornaram à chácara desse indivíduo. Ao chegar, continuaram a conversar e, em determinado momento, os 2 jovens adentraram no local, chegaram até o local, momento em que se iniciou uma discussão entre o empresário e um desses jovens, a vítima identificada como Lucas, que seria esposo de uma das mulheres e irmão da outra. O motivo seria, aparentemente, a Lucas não teria gostado das meninas, da sua esposa, aparentemente, ter saído com o empresário vindo até a cidade, até o centro da cidade. Isso desencadeou um problema, uma desavença entre ali as pessoas envolvidas. Por esse motivo, acredita-se que o empresário acabou assassinando o Lucas e, posteriormente, a outra vítima identificada como Eric. As mortes das 2 mulheres, acredita-se também, aqui na conclusão da investigação, se deu para fins de queima de arquivo. Ou seja, o empresário matou as 2 meninas para se livrar das testemunhas em decorrência dos primeiros assassinatos. Os 2 jovens que foram presos posteriormente, que estavam na casa no momento do acontecido, relataram em seus interrogatórios que o crime se tratou de uma verdadeira execução. Os 2 jovens estavam rendidos pelo empresário, o qual portava uma pistola, uma arma de fogo, e teria, após diversos xingamentos e agressões, executado friamente, primeiramente o jovem Lucas e posteriormente o jovem Eric. E, ato contínuo, de uma maneira rápida, ele atirou também contra as 2 meninas. O caso vai ser enviado para a Justiça, para fins de andamento processual. Importante ressaltar que os laudos periciais, cadavéricos e do local de crime ainda não foram enviados,
Então, nós não temos ainda as informações acerca da quantidade de disparos e a região em que as vítimas foram atingidas, mas tão logo esses laudos sejam encaminhados, serão remetidos aos autos do processo. Será solicitada a manutenção da prisão do empresário, autor confesso dos 4 homicídios, em que pese alegar a tese de legítima defesa não acreditada pela investigação, e será solicitada a revogação da prisão dos 2 outros indivíduos que participaram da ocultação dos cadáveres. O fato deles terem sido forçados ou não a participarem, a ajudarem a esconder os corpos, será melhor instruída durante o andamento do processo. Beatriz, seguindo o trâmite, todo o trabalho de investigação da Polícia Civil, ou seja, o inquérito, será repassado ao Ministério Público, que vai decidir se apresenta denúncia ou não, se aceita e se apresenta também à Justiça, que aí depois vai montar todo o esquema, também a data onde vai acontecer o julgamento das 3 pessoas envolvidas, do autor dos disparos e das pessoas que ajudaram ele a esconder, a jogar os 4 corpos dentro de uma cacimba na zona rural, em um sítio lá em Arapiraca. Vamos aguardar e aguardar também que a Polícia Civil, não é, Beatriz, repasse, assim que receber, todos esses laudos que o delegado colocou que ainda não recebeu. Laudos importantes para que também a Justiça possa entender a gravidade de como tudo aconteceu. Eu volto com você. Alan, muito obrigada pelas suas informações. Um roteiro digno de um filme de terror. Lembrando que entre as vítimas, e elas muito jovens, tinham 2 irmãos que morreram nessa chacina sem qualquer motivação forte para que esse homem tenha atirado em 4 pessoas. Lembrando que as 2 moças teriam morrido, pelo entendimento da polícia, apenas por uma queima de arquivo. Porque primeiro esse homem conhecido como Giba, que é o Reginaldo da Silva, um escultor, um atirador desportivo e também um caçador, ele primeiro atirou nos 2 rapazes. E para que não fosse denunciado nem identificado depois, ele resolveu matar também as 2 jovens. Disse que tentou se defender, porque uma delas teria partido para cima dele com uma faca, mas a polícia não acredita em nada disso e agora eles estão presos, Na verdade, 3 foram presos, o primeiro no dia que a polícia descobriu os corpos e depois, no dia seguinte, um deles, o sobrinho do Giba, e o outro que ajudou a jogar 4 corpos numa cacimba. Vale salientar o trabalho difícil da polícia, que reuniu todas as peças desse quebra-cabeça. Obrigada, viu, Alan? Reuniu tudo isso, lembrando que tinham 2 serpentes também na casa, uma delas gigante, um animal que já foi resgatado. Então é assim, uma história de filme de terror, literalmente, e que importante foi o trabalho da polícia, preciso para encontrar esses corpos, prender a tempo as pessoas envolvidas e conseguir aí a preciosidade desses depoimentos e saber o que cada um fez na cena do crime. Um caso que nos choca, isso aconteceu em Arapiraca, no dia 13 do mês passado. E hoje a gente já está aqui, menos de um mês depois, contando a conclusão de um inquérito complexo. E parabéns ao trabalho da polícia. Agora está com a justiça, saber o destino desses homens envolvidos na chacina.